Que Deus nos conduza em tudo nesta manhã, que Ele seja o centro e que a palavra dEle venha de encontro com a nossa necessidade. Obrigado, Jesus, por esta manhã de vida, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu favor, obrigado por nos trazer aqui, meu Pai, obrigado porque nós temos essa liberdade, ainda desfrutamos dessa liberdade. Nós queremos te convidar, Jesus, para que durante a ministração da Tua palavra, o Senhor seja engrandecido e o Senhor seja o centro. Abençoe, Jesus, a vida dos Teus filhos que aqui estão, cada família representada neste lugar, e que possamos nesta manhã entender a nossa responsabilidade em relação ao evangelismo, em relação a missões, em relação aos desafios que nós temos pela frente, desafios pessoais. O Senhor nos escolheu para esse tempo, não existe erro da sua parte, meu Pai, e se o Senhor nos colocou nesta manhã, neste lugar, para ouvir esta mensagem, é porque o Senhor também tem entendido, Pai, que nós podemos ter esta responsabilidade de levar a Tua palavra, o Teu evangelho, o Teu amor a outras pessoas. Então nos abençoe, e que aqui neste lugar, nós possamos apenas ouvir a Sua voz. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Se você estiver sem Bíblia, porque tem gente que tem coleção de Bíblia, né, em casa, só falta ler, mas a coleção está em pé, né? Mas se você não tiver Bíblia, eu vim aqui na igreja, eu não tenho Bíblia, gostaria tanto de ter uma Bíblia, a gente tem Bíblia para te dar, tá bom? Ali na recepção, o Bruno tem alguns exemplares ali, e você pode chegar ali e falar, olha, eu queria ganhar uma Bíblia aí, fiquei sabendo que é 0,800, é 0,800, tá? Você não precisa pagar nada, nós temos alguns exemplares ainda, e você pode levar para sua casa como um presente que não foi dado pela igreja, nem pelo pastor, mas pelo próprio Deus, com a única ressalva, se você está pegando a Bíblia e levando para casa, a única coisa que eu te peço é que você abra a Bíblia e leia, então faça valer o presente, porque ele tem um custo, ele tem um valor, e você vai pagar não com o dinheiro, mas com a sua disposição de ler a palavra de Deus, porque eu creio que ela pode transformar a sua vida. Então fica aí o recado também da Bíblia, caso você queira uma de presente. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 16 em diante, vamos falar sobre a grande comissão. A grande comissão, ela pode ser confundida também com a grande omissão. Tudo aquilo que Jesus deixou para nós como responsabilidade, pode ser resumido também nessa sentença, nesses poucos versículos que a gente vai ler. Depois de Jesus ter convivido com seus discípulos de maneira tão intencional, realizado muitos milagres, sinais, maravilhas, depois de ter morrido e ao terceiro dia ressuscitado, ele ainda apareceu para os seus discípulos, na realidade apareceu para centenas de pessoas, né, durante um período antes de subir aos céus. E em uma dessas aparições, Jesus, ele deixa esta missão para a igreja, que é a grande comissão. Ele comissiona aqueles que eram considerados igreja. Isso no primeiro século, segundo século, terceiro século da igreja primitiva, isso foi espetacular, maravilhoso. Realmente o evangelho ele se difundiu, ele foi passando de pessoa para pessoa, as pessoas foram entendendo a mensagem, elas foram compreendendo a mensagem, vivenciando a mensagem, e para elas era muito natural falar sobre este acontecimento, sobre o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que foi tão rápido a disseminação do evangelho aos quatro cantos da terra. O evangelho foi pregado para os judeus, o evangelho foi pregado para os gentios. Quando eu falo gentio, eu falo de mim, de você, nós somos os gentios, os não judeus, e houve grande aceitação, mais pela parte dos gentios do que pela parte dos judeus, mas houve uma grande aceitação e uma difusão muito grande. Em pouquíssimo tempo, igrejas estavam sendo plantadas, vidas estavam sendo transformadas e problemas estavam surgindo, natural, comum, né? Tudo que se refere ao evangelho de Cristo Jesus e à igreja, quando uma igreja se levanta para trazer transformação a um grupo de pessoas, ou a uma localidade onde ela está inserida, o diabo não fica feliz com isso, e ele se levanta também com a intenção de destruir aquilo que está sendo construído. Então não pense você
que pelo fato de nós estarmos aqui sendo igreja, né, nesta localidade, neste ambiente, nesta cidade, nesta parte do bairro também, da Gurilândia, sítio Santo Antônio, nessa localidade da cidade de Taubaté, não pense que são as mil maravilhas. Situações difíceis acontecem todos os dias, e sabemos que em parte é um grande levante de Satanás. Mas uma das principais missões que o diabo teve êxito nesse tempo, que ele realmente logrou êxito, foi justamente a omissão daqueles que se consideram cristãos. Eu fiz questão nesse último batismo de dar o curso para todas as pessoas que desceram as águas. Fiz questão de sentar, fiz questão de elas compreenderem o tamanho da responsabilidade que existe em relação ao descer as águas, e de que a comissão, né, o pregar o evangelho, o testemunhar de Cristo Jesus, passa a ser uma responsabilidade intrínseca de cada um que se diz um cristão. Mas como disse aos irmãos aqui nesta manhã, o diabo teve êxito, porque hoje a evangelização ela é terceirizada. As pessoas elas dizem assim: mas eu não sei como falar. Deixa que o pastor faz. Ao invés de alimentar, né, uma amizade e assumir a responsabilidade, o que o cristão moderno tem feito? Ele tem convidado para vir à igreja. Você conhece a minha igreja? Então vamos lá na minha igreja, porque na minha igreja tem culto de homens, porque na minha igreja tem culto de mulheres, porque na minha igreja, para começar, a igreja não é sua, a igreja é dele, é de Jesus. E outra coisa, quando você faz esse tipo de coisa, a pessoa pode vir para a igreja por um programa que a igreja está oferecendo, e não por Jesus. E é um problema sério. Por quê? Porque e se amanhã nós não tivermos um programa para suprir a necessidade que ela tem? E se amanhã o governo totalitário chegar no Brasil e disser que as igrejas precisam abaixar as portas, e não tiver aquilo que ela esperava que tivesse? E se as reuniões forem às escondidas? E se? Nós estaríamos preparados hoje para isso? Muito provavelmente não. Por quê? Porque o nosso processo de evangelização não está sendo compreendido e não está sendo exercido. A responsabilidade pessoal está sendo terceirizada para outro. Você terceiriza para aquele que fala bem, você terceiriza para o pastor da igreja, você terceiriza para as quatro paredes de um local bacana, interessante, gostoso de se conviver, quando na realidade não deveria ser assim. Quando Jesus conversa com os seus discípulos, tem um encontro com eles, e quando ele fala essas poucas palavras aqui de Mateus capítulo 28, de 16 a 20, ele está passando a responsabilidade para cada um deles de evangelizar. Na realidade, gente, a última coisa que nós deveríamos fazer em relação a uma pessoa que nós estamos conversando sobre o evangelho e apresentando o evangelho, é convidar para vir à igreja. Todo o processo deveria ser feito antes por você, no sentido de sentar, conversar, trocar uma ideia, se aproximar, apresentar o evangelho, fazer o apelo para que a pessoa aceite a Jesus, e depois do sim dessa pessoa, então encaminhá-la para a igreja, onde ela terá convívio com outros irmãos em Cristo. Mas o seu processo não para por aí. Por quê? Porque você ainda tem a missão de discipulá-las, de caminhar mais alguns passos com ela. Então hoje na igreja o processo ele está completamente equivocado e errado. Por isso que nós encontramos igrejas inchadas, com um grande número de pessoas. Por quê? Porque o culto é um show. O culto, você entra lá, rapaz, isso daqui está espetacular, é nesse lugar que eu quero ficar. Mas e quando não tiver mais luz? E quando não tiver mais fumaça? E quando mais não tiver mais um bom som, uma boa música? O que você vai fazer? Isso realmente tem o seu valor? Ou não vale de nada, a não ser trazer para você algum tipo de enganação? É por isso que pregar o evangelho a toda criatura
é de responsabilidade pessoal de cada um. Se uma pessoa é ganha por Jesus, pela metodologia correta, que é o pregar a palavra, apresentar o evangelho da maneira correta, essa pessoa nunca mais solta da mão de Jesus, nunca mais. E tudo que vier depois, em relação ao que uma igreja local tem a oferecer, é lucro, se é que tem a oferecer. E se não tiver? Por exemplo, hoje nós tivemos esse problema aqui, agora voltou, está meio sentimental esse projetor, né? Deixa ele, vou dar uma sentada nele essa semana, vamos ver se ele vai continuar sentimental. Mas aqui, a gente durante a canção não teve nem a projeção. Por quê? Que ele decidiu que ele não funcionaria durante a canção, ele decidiu funcionar só na hora da pregação. Mas isso deve ser o fator principal para eu estar aqui? Uma estrutura? Não, a estrutura faz parte. Mas se não houver o correto entendimento da minha responsabilidade, ao invés da grande comissão, eu estaria participando da grande omissão. Eu me escondo atrás do pastor, eu me escondo atrás do meu medo, eu me escondo atrás da minha dúvida se eu realmente estou salvo ou não, e eu acabo gerando um problema gigantesco para a continuidade da igreja e do evangelho de Cristo Jesus. Eu vou ler para você duas frases de dois homens que viveram na antiguidade, que são homens de Deus, homens que realmente fizeram grande diferença, né, na vida cristã em seu tempo. Um deles se chama Hudson Taylor, um grande missionário. Ele diz assim: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. E o outro é Charles Spurgeon: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Pesado, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, mas é um fato e é uma realidade. Se tivermos o real entendimento da grande comissão, o que acontecerá com você que é um cristão? Meu irmão, você já teve a alegria de conversar sobre o evangelho com alguém e você ver a pessoa realmente entendendo a mensagem do evangelho? Isso traz um gás e uma vida tão grande, né, na nossa fé, que é algo que é inexplicável. Agora, o contrário também é uma realidade. Eu posso dizer sem medo de errar: se você é um cristão e está dizendo, ou na sua mente você pensa assim: minha vida cristã está difícil, eu não tenho vontade de nada, eu levanto de manhã e já fico pensando na hora de dormir. É um desânimo. Para vir para a igreja, então, vem arrastado, vem se arrastando. Meu Deus, tem que ir para a igreja. Você olha no rosto da pessoa, camisa amassada, cabelo desgranhento, remela no olho, saiu todo atropelado, brigou dentro do carro com os filhos. É uma bagunça, difícil. O pastor fala aqui do culto de meio de semana, do momento de oração às 5:30 da manhã. Meu Deus do céu, sabe o que acontece com o tamanho desânimo da sua vida? Você não ora, desanima. Você não evangeliza, desanima. Na realidade, você não vive uma vida cristã. Uma vida cristã sem um propósito estabelecido pela palavra, ela perde o sentido. E é por isso que você fica tão desanimado. Eu não te culpo, mas no fim das contas, você está desanimado desse jeito, porque talvez você não tenha entendido qual é a tua verdadeira missão nessa terra. Então eu estou aqui para te ajudar. Não sei se você percebeu, mas durante o ano, vamos voltar lá para janeiro, nós passamos por 3 etapas: alcançar o coração de Deus em adoração. Então as séries de mensagens giraram em torno de Deus, Jesus como centro de tudo. Falamos sobre adoração, entendemos a adoração. Depois viemos uma segunda etapa durante o ano, que foi o envolver. Trabalhamos a comunhão e a questão do serviço ministerial, assim como o discipulado, crescimento, maturidade.
Agora nós estamos indo para a última etapa, que é o ganhar. Então sugere-se que você entendeu o que é adorar a Deus, sugere-se que você entendeu o que é viver com outros irmãos e crescer em maturidade e fé, no aprendizado, no cuidado, e agora eu estou entendendo que você está preparado, no fim deste ano, para ser enviado para ganhar outras pessoas para Jesus. Não é para a igreja, é para Jesus. Eu estou convicto de que não necessariamente as pessoas das quais você vai evangelizar um dia pisarão aqui, eu não tenho crise com isso, mas eu creio que Deus vai te usar de tal maneira, que talvez um ente querido que esteja morando em outra cidade, em outra localidade, pode ser alcançado pelo amor de Cristo, e lá ele encontrará um lugar, para que ele possa congregar e viver com outros da mesma fé que ele. Então nós estamos nesta última fase como igreja, e eu quero poder ter esta graça junto com você. Vou entrar no desafio junto com você, para que a grande comissão não seja a grande omissão. Vamos à leitura do texto, Mateus capítulo 28, de 16 a 20. Se você estiver com a sua Bíblia de papel, você me acompanha. Se estiver no celular também, não tem problema, só bota no modo avião, para o inimigo não te mandar mensagem agora, tirando toda a sua atenção daquilo que nós estamos fazendo aqui. Bota aí no modo avião para não te atrapalhar. Você está entendendo o meu pedido para você? Parabéns, hein, Gabriel? Biblinha de papel, só a camisa que não deu, né? Mas está tudo bem. Fluminense aqui, nessa área do país. Você também é, né, Silas? Você é fluminense? Ô, Silas, gostava tanto de você, cara. Achava você um cara tão bacana. Mas vamos lá. Abriu aí? Vamos à leitura então? Mateus 28, de 16 a 20, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia. Aqui Judas já não fazia mais parte do grupo, já havia traído Jesus, já havia se enroscado todo, já não fazia mais parte, então tem 11. A gente vai ver no livro de Atos, que a escolha dos 11 vai cair sobre Matias, então ele se torna o 12º, mais um que temos depois o apóstolo Paulo, que também foi chamado por Jesus. Então esses discípulos que estão aqui, eles se tornam depois, posteriormente, apóstolos, né? Então são 12 mais um, mas aqui nós temos aqui os 11, então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja é a única instituição que nunca foi à falência e nunca irá. Empresas já passaram, empresas vivem às vezes 100, 200 anos, mas meio que não passa muito disso. Um recorde aí estabelecido talvez seja de 280 anos para uma empresa, mas não vai passar muito disso. Só que a igreja de Jesus Cristo é uma instituição que já está aí beirando mais de 2000 anos de existência, e ela não vai acabar. Por quê? Porque ela está em todos os lugares, ela pode ser vivida por todas as pessoas, independentemente da classe social, independentemente do fator cultural ou da língua, que pode ser uma grande barreira. Não existe barreiras para o Evangelho, não existe barreiras para a igreja do Senhor Jesus. E por que não existe? Justamente porque foi estabelecido por Jesus o evangelismo no tete-a-tete, na amizade, no companheirismo, de nós resgatarmos pessoas do inferno e trazemos para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. O estabelecimento da igreja se deu por conta disso, e as pessoas se empolgaram tanto com a presença de Cristo Jesus na vida delas, e a transformação que Ele realmente faz, que se tornou algo natural ao longo dos últimos séculos, milênios. O Evangelho tem sido difundido, então, num lugar onde não existe nenhum tipo de esperança, o Evangelho é a única esperança. Como que nós explicamos? Num país como a Coreia do Norte, aonde é um país e um regime totalitário que diz: aqui o Evangelho não pode entrar. Por que o Evangelho não pode entrar? Por que o cristianismo é proibido? Porque o cristianismo é contra a cultura. Enquanto o imperador da Coreia do Norte está dizendo: eu sou Deus, o cristianismo está dizendo: não, você não é Deus. Nós conhecemos e servimos o único Deus. Então, aonde existe um regime totalitário, não pode haver o cristianismo.
e eles temem, porque o cristianismo, o evangelho de Cristo Jesus, é a única coisa que pode desbancá-los e destruí-los. Assim é na China, assim aqui na Colômbia, país do lado da gente, mas que existe ali um regime, meio que às escondidas, que é totalitário, que eles não aceitam o cristianismo de jeito nenhum. E por que existe tanto medo em relação a isso? Porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele não se ajoelha diante de falsos deuses. O verdadeiro cristão defende a causa do órfão, a causa da viúva. O verdadeiro cristão, ele se levanta contra a cultura vigente. O verdadeiro cristão vai dizer para o regime totalitário: você pode tirar a minha vida, mas você nunca tirará a minha liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. E os caras temem esse tipo de cristianismo, eles temem o evangelho. O evangelho é a única coisa que ainda mantém esse mundo de pé, que ainda faz com que esse mundo não tenha se queimado por completo. Por isso nós temos aqui o grande privilégio dado por Jesus, através dos discípulos que se tornaram apóstolos, que difundiram o evangelho para toda a cultura que nós conhecemos. Nós temos o grande privilégio de fazermos parte dessa história. Só que só dá para fazer parte dessa história se você compreender a tua responsabilidade no processo. Então eu quero deixar alguns princípios para você, em relação à grande comissão, dada por Jesus. Lembrando que Jesus já havia morrido, ressuscitado, e ele já tinha tido alguns encontros. Sugere-se, pela história bíblica, que aqui nessa grande comissão, não somente os 11 estavam ali presentes. A palavra foi dada para os 11, mas é bem provável que muitas outras pessoas estivessem ali também. Muitas outras, porque o texto bíblico também diz que alguns não creram, alguns duvidaram, estavam com dificuldade. Então relatos bíblicos também de outras passagens bíblicas sugerem que havia por volta ali de 500 pessoas, onde Jesus apareceu e onde ele fala sobre a grande comissão. Mas especificamente, ele está comissionando os seus, os 11, para irem, para fazerem a diferença, para pregarem o evangelho a toda pessoa, para dizerem que existe a esperança sim, e a esperança está em Cristo Jesus. Então o primeiro princípio que eu quero deixar para você sobre a grande comissão é: creia na autoridade de Jesus. Somente Jesus, aquele que venceu a morte, tinha autoridade para comissionar os seus. Por isso no versículo 18 diz: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quem deu essa autoridade a ele? Foi o próprio Deus. Por quê? Porque ele cumpriu com tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras. Ele se tornou a autoridade, ele se tornou maldição para que você se tornasse uma bênção. É ele quem conquistou esse nível de autoridade que foi dada por Deus. Então a autoridade que Deus passa para o seu filho, ele chega diante dos seus e diz: então Deus me deu, o meu pai me deu toda essa autoridade, porque eu e o meu pai somos um. Então estou passando esta autoridade a você, que é igreja. Ele comissionou a igreja, ele disse para a igreja: igreja, a responsabilidade agora é de todos vocês, não é de uma pessoa exclusiva, não é de um grupo de 11 exclusivo apenas, mas de todos aqueles que creem. Então a difusão do evangelho ainda hoje, a melhor ferramenta que nós temos é você, sou eu. Não existe ferramenta melhor. Meus irmãos, existe sim, glória a Deus pela internet, glória a Deus pela rede social, glória a Deus pelas pessoas que vão e ali eles pregam o evangelho na rede social, maravilhoso. Mas o que eu vejo hoje? Eu vejo muita gente pregando o evangelho na rede social, um evangelho triunfalista, só fala de vitória, 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 e recebe milhares de likes. Só que o evangelho não é isso, e o evangelho explicado da maneira correta não tem para onde correr. Nós não conseguiremos fazer isso atrás de um celular apontado para nós, gravando para que outros possam receber. A melhor forma disso acontecer é no tete a tete, é o evangelho pregado a cada pessoa, é naquele momento de almoço que o Felipe tem com os amigos lá na fábrica, de segunda a sexta, de mais ou menos 40 minutos, 1 hora, onde ele pode sentar e introduzir o assunto, desenvolver o assunto. Ele tem tempo para isso. O que acontece hoje? Nós não estamos remindo o nosso tempo, investindo o nosso tempo. Nós não estamos acreditando na autoridade que Deus nos deu. Nós estamos terceirizando. Eu levo para a igreja, e lá a coisa acontece.
Por que eu tenho evitado fazer apelo nas pregações? Porque quem tem que fazer o apelo é você, não sou eu. Você que tem que fazer. A responsabilidade é nossa, sim, é nossa. Eu sou pastor da igreja, sim, sou pastor da igreja. Mas se eu faço o apelo aqui, a pessoa vem à frente, sim, eu creio, eu quero Jesus, eu vou deixar você totalmente fora da tua responsabilidade? Não, não posso. Faço o apelo, mas não com muita frequência. Por quê? Porque eu quero que você faça isso. Porque imagine o Maurício, no seu raio de convivência com alguns amigos, ele tem o privilégio, a oportunidade de talvez chamar para comer um churrasco na casa dele. Chama lá alguns amigos que ainda não conheçam Jesus. Maurício chama e diz: olha, eu tenho algo para dizer para vocês, que mudou a minha vida. Rapaz, espera aí, mudou sua vida? É o que eu estou precisando, de uma mudança de vida. O que mudou a sua vida? Vem Maurício e apresenta o Evangelho. O Maurício apresentando o Evangelho, ele se torna corresponsável, juntamente comigo, que sou o pastor da igreja. Mas é o Maurício que a partir dali vai caminhar junto. É o Maurício que a partir dali está entendendo que ele precisa ir, e ele foi, e agora ele precisa discipular. A ordem é essa, e ela não é terceirizada, ela é para você, e ela é para mim. Você já pensou? Para pensar no instante, meu irmão. Você passou 2023 todinho. Quem você evangelizou? Quem está aqui hoje? Junto, do seu lado, que você possa dizer assim: eu tive o privilégio de apresentar, alcancei, e agora estou trabalhando com essa pessoa para que ela cresça em maturidade. Tem alguém? Não, então a sua vida cristã, ela pode estar por um fio. Por um fio. Por isso desânimo. Por isso que você troca o dia do Senhor pelo dia da farra. Por isso que você negocia para vir à igreja. Isso é normal. Se você não estiver totalmente comprometido com a causa do Senhor, você estará totalmente comprometido com outra causa que não seja a do Senhor. Então creia na responsabilidade, na autoridade que Jesus te deu. O cristianismo é uma fé missionária. A própria natureza de Deus exige isso, pois Deus é amor e Deus não quer que ninguém pereça. Jesus morreu na cruz pelo mundo todo. Quem é filho de Deus e compartilha de sua natureza, levará as boas novas ao mundo todo. A gente tem que ir. Se a pessoa vai aceitar, se ela não vai, se ela será salva ou não, isso não tem a ver conosco. Jesus não disse, ele não colocou um X ou uma auréola na cabeça de alguém que diga, então, para esse você prega, para aquele ali não. Ele disse: vai, o mundo todo, todo mundo, pregue para todo mundo, para que ninguém possa dizer que nunca foi-lhe apresentado a razão de viver. Segundo princípio, faça a sua parte no processo. Se Jesus te deu toda a autoridade, é necessário que você faça a sua parte. Diz o versículo 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse mandamento, fazei discípulos, portanto vão e façam discípulos, a tradução ela é um pouco diferente do original bíblico. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, enquanto estiverem indo, façam discípulos de todas as nações. Ou seja, não tem opção aqui nem para mim, nem para você que é um cristão. Enquanto vocês estiverem indo, Jesus ele não está dando a opção de você que é um cristão ficar. Jesus está dizendo aqui, esse verbo é usado no gerúndio, o outro é uma ordenança, fazei, não é fazendo, é fazei discípulos. Mas aqui o vão, o ir, o indo está no gerúndio. Então é todo mundo caminhando na mesma batida. Batizamos o Gustavo, desceu as águas. Parabéns, Gustavo, sua jornada começa agora. Portanto o Gustavo está indo e fazendo discípulos. O Gustavo não tem mais o que esperar,
está batizado, já está comissionado, agora é com Ele, bora, que Ele tem pressa de voltar e eu tenho pressa de subir, e o quanto mais rápido a gente fizer a nossa parte, melhor isso vai acontecer. Quantos aqui querem continuar vivendo nesse mundo de trevas? Levante sua mão. Ninguém? Quantos aqui querem subir para os céus? Levante sua mão. Ótimo, então temos muito trabalho pela frente, temos que trabalhar demais para levar o Evangelho às pessoas. O termo discípulos era o nome mais comum para os cristãos primitivos. Ser um discípulo significa mais do que ser um convertido ou um membro da igreja. Aprendiz talvez seja uma palavra equivalente que encaixe melhor. Um discípulo apega-se a seu mestre, identifica-se com ele, aprende e vive com ele, aprende não apenas ouvindo, mas também praticando. Jesus chamou 12 discípulos e os ensinou de modo que fossem capazes de ensinar a outros. Então aqui o termo utilizado é fazer discípulos, indo fazer discípulos. A única forma de uma igreja local crescer, não é crescer aqui não, tá? Não é crescer para os lados, não é crescer o pneu, não é crescer, né, para virar, não, é crescer aqui. A única forma de uma igreja crescer e se multiplicar, não é somar, é multiplicar, é indo e fazendo discípulos, é por meio de um programa sistemático de discipulado. Trata-se de uma responsabilidade de todo cristão, não apenas de um grupo pequeno chamado para ir. Então nós temos sim, né, alguns tipos de pessoas que são verdadeiros evangelistas. Os caras são, eu não me encaixo nesse grupo. Tem um grupo, eu já conheci pessoas assim. O cara entra para comprar uma bala no mercado, e o cara, em questão de minutos, ele consegue, entendeu? Falar do evangelho para todo mundo da fila, para a caixa que está ali, até para o empacotador recebe de tabela. É impressionante, maravilhoso, eu acho lindo. Não é o meu caso, não sou assim, e acredito que a maioria de vocês não seja, mas isso não tira a tua responsabilidade. Eu não sou um evangelista. Ok, eu também não, mas a grande comissão não é direcionada apenas para aquele que tem um chamado para ser evangelista, é para todo mundo. Então, entra aqui o terceiro princípio para você, e último: aceite a capacidade dada por Cristo. Por que você não faz? Por que você não faz, Xi? Dudu, por que você não faz? Mari, por que você não faz? E o seu, Daniel, por que você não faz? Eide, Silas, Anderson, Alexandre, Adilson, por quê? Porque você ainda acha que é você que faz alguma coisa. Você ainda acha que é você que tem o poder. Você ainda não entendeu que não é você. Não foi você que morreu, não foi você que ressuscitou, não foi você que fez vir o Espírito Santo para cá, nem eu. Não somos nós, irmãos. Não é quem comunica, é a mensagem que é comunicada. É isso que você precisa entender, que está nesse terceiro princípio. A capacidade quem dá é Deus. Ele que disse vai. Por que ele fala com tanta segurança? É porque ele acha que todo mundo tem a eloquência cabível para pregar o Evangelho? Não, não é isso. Porque uma pessoa talvez não saiba nem como usar o português corretamente. Mas a questão não é essa, a questão toda é que não está naquele que está comunicando a mensagem, mas na mensagem em si.
É a mensagem do Evangelho que transforma, é a mensagem do Evangelho que transformou a sua vida, é a mensagem do Evangelho que sustenta você no dia mau, é a mensagem do Evangelho que transforma esse mundo, é a mensagem do Evangelho que faz o Evangelho ser difundido nos 4 cantos da terra e continuar se multiplicando em governos totalitários. É a mensagem do Evangelho que faz a diferença na vida de uma pessoa, que faz a diferença na vida do seu filho. É a mensagem do Evangelho que vai fazer as tuas emoções ficarem equilibradas. É a mensagem do Evangelho que vai fazer o teu filho largar das drogas. É a mensagem do Evangelho que vai fazer você ter vida e vida eterna, não uma sobrevida aqui na terra. É a mensagem do Evangelho, não tem a ver com você, você é um instrumento, somente isso. Eu e você somos instrumentos na mão do Senhor. Faça o teste, você vai ter oportunidade. Não adianta dizer que não tem. Fim de ano está chegando, Natal está aí, daqui a pouco vai chegar a reunião de família, e vai entrar, você todos os anos fez o papel do Papai Noel, aquela barba fake, horrorosa, que não é igual do Cleito. Cleito é o único que tem moral aqui para falar de barba, não é, Eide? Está lá servindo, está lá você vestido de Papai Noel, e mais um ano para a sua família, ensinando para todo mundo que quem trouxe aquele presente foi um velhinho que nunca existiu, uma falsa mensagem. Entra de Jesus esse ano, meu irmão, bota aqui o bagulho vermelho assim, ó, dá uma esticada no teu cabelo aí, faz uma chapinha, mete uma barba fake também, para você ficar mais bonitinho igual Jesus, e entra carregando uma cruz, e na cruz todos os presentes pendurados. Estou brincando, tá? Não leva a sério não, é só uma sugestão. Mas estou dizendo que numa reunião de família nesse ano, você vai ter o privilégio, a oportunidade de talvez dizer assim: gente, posso dar uma palavra? Vocês sabem o verdadeiro significado do Natal? Isso. Posso orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor decidiu vir para este mundo. Difícil? Claro que é. Mas quem falou para você que ia ser fácil? A vida é fácil? Não é, meu irmão, de jeito nenhum. Nada do que fazemos nesse mundo é fácil. Amanhã é segunda-feira, é fácil para você? Levantar e ir para o seu trabalho? Não é. Não adianta a gente fingir uma coisa que não existe. Amanhã você está na guerra, não é fácil. Você que está na luta aí para perder umas quiletas aí, eliminar, some daqui, pochete de gordura, é fácil? Dependendo da sua idade então, nem a faca resolve, faca escorrega na hora H, derrota. Já tentei de tudo, já apliquei, já cortei, já grampeei até o estômago, nada adiantou. Falta o Evangelho para você, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. É fácil? Não, não é. Nada é fácil nessa vida. Então pregar o Evangelho numa reunião de família é algo que você nunca fez, é um baita de um desafio, mas necessário. Alguém vai estar ali e vai dizer: foi para mim, eu precisava disso, muito obrigado pela sua coragem. Irmãos, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Além de tudo que eu estou falando para você aqui, eu estou dizendo para você que a sua vida cristã vai começar a ter sentido a partir do momento que você se tornar um missionário em tempo integral. Enquanto você não fizer isso, ela não terá sentido algum. Então creia e aceite a capacidade dada por Cristo. Não há requisitos a preencher para encontrar as pessoas ou por haver conversões, pois Jesus está conosco. Paulo descobriu essa verdade quando tentava fundar uma igreja na difícil cidade de Corinto. Obedecendo a essa comissão, Paulo foi até a cidade, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha culto a outros deuses, que tinham as famosas prostitutas cultuais dentro do templo, uma cidade terrível, onde o número de órfãos crescia a cada instante,
que quando essas prostitutas ficavam grávidas e davam à luz, não sabiam de quem era o pai, essa criança era largada na rua. Um grande desafio social para Paulo, um grande desafio espiritual. A cidade de Corinto foi cruel, terrível, tamanho era o desafio que ele tinha, mas ele foi comissionado, não dava para terceirizar, e ele ganhou pessoas para Cristo e as batizou, ensinou a palavra, ou seja, discipulou. Ele foi indo, pregando, conversões, discipulado. Quando a situação se complicou, Paulo recebeu a visita especial do Senhor em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10, que resumidamente diz: não temas, porquanto eu estou contigo. Essa frase que nós vemos aqui no versículo 20, a parte B, que diz assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, indica que o nosso Senhor tem um plano, pois Ele é o Senhor da história. Quantos creem na soberania de Deus na história que nós estamos vivendo? Levante a sua mão. Ele é soberano. Deus não joga dados, como diz Albert Einstein, disse. Ele é soberano na história. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Existem os planos malignos, e às vezes o diabo acha que está no controle de algo. Não está. Deus está no controle de tudo, porque Ele é soberano sobre a história. Quando Ele fala essa sentença, quando Ele diz essa frase, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, Ele está dizendo, a história, quem escreveu foi eu. Quem determina ou deixa de determinar sou eu. Cabe a você ir, e indo fazer discípulos. É isso que Ele diz, e ponto final. Amém? Jesus oferece 3 motivos eloquentes para cumprirmos a grande comissão. Primeiro, o poder de Jesus está à nossa disposição. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Amém? Olha, eu sei que às vezes você é levado a crer que para todo mundo que você orar, a perna tem que crescer, entendeu? A barriga tem que ficar invertida, a pessoa tem que ter a enxaqueca cessada e tal. Realmente, existe poder de Cristo para curar o doente, para curar o enfermo, para fazer a pessoa que está no leito se levantar. Eu creio nisso também. Mas não fique somente preso a isso. Existem milagres, existem maravilhas que são operados pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Mas caso não aconteça, ainda assim a mensagem deve ser pregada. Nós não estamos aqui para mandar em Deus, nós estamos aqui para obedecê-lo. Lembre-se do que eu sempre digo, igreja, nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Amém? Então Ele sabe o que faz. O poder de Jesus está à nossa disposição, segundo a ordem de Jesus. Ele deu uma ordem, e nessa ordem precisamos obedecer. E terceiro, a presença de Jesus. Ele estará conosco. Ele estará conosco. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus estará conosco. Não tem a ver com o comunicador, mas tem a ver com a mensagem que está sendo pregada. Ela faz toda a diferença. Cristo está conosco todos os dias. Cristo está conosco em todo lugar que vamos. Ele está conosco diariamente para perdoar e absolver. Conosco diariamente para santificar e fortalecer. Conosco diariamente para defender e guardar. Conosco diariamente para conduzir e guiar. Conosco em tristezas e alegrias. Conosco em saúde ou enfermidade. Conosco na vida e na morte. Conosco no tempo e na eternidade. Amém? Vou pedir para você ficar de pé. Sem exceção, todos vão receber um cartão como esse aqui. O pessoal da recepção já vai distribuir para você. Esse cartão que você vai receber é uma coisa
para você colocar em prática o que nós vamos falar aqui nos próximos domingos pela manhã. Então hoje falamos sobre esse texto da grande comissão. Nas próximas semanas teremos outras pregações que vão te encorajar a sair de quatro paredes. Isso daqui é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não necessariamente você tem que ter descido as águas, ter sido batizado. Mas se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, essa missão aqui é para você. Você pode descer as águas quando for necessário, quando você tiver a oportunidade, mas evangelizar vai se tornar a sua missão. O que vai ser isso aqui? Se chama atitude 333. Por que atitude? Porque você vai ter que ter atitude. Você vai ter que sair mesmo da zona de conforto. Vai mexer contigo. E a intenção é justamente essa. O que você vai fazer? Você vai escolher 3 amigos, ou colegas muito próximos, ou familiares, do seu raio de convivência. Talvez até um familiar que esteja morando distante, não tem problema. Mas que você costumeiramente, semanalmente, ou a cada 15 dias, você conversa, você troca uma ideia, você tem uma aproximação. Sabe aquela pessoa que você às vezes vai ver uma vez por ano, mas quando você vê, parece que você conviveu o ano inteiro com ela? Tem gente que é assim, é gostoso, né? Então o que você vai fazer? Você vai escolher 3 amigos. 3 amigos que talvez ainda não tenham tido encontro com Jesus ou que estejam distantes do caminho do Senhor, se desviaram. E olha, deixa eu dizer para você, tem muito, que está longe, mas distante dos caminhos do Senhor. Distante, muito distante. Fala que é crente porque virou modinha, mas está muito longe de realmente ter um testemunho que valida o cristianismo na vida dele. Então você vai escolher 3, e você vai escolher 3 horários para orar por esses 3 amigos. Só que esses 3 amigos vão saber que você está orando por eles, ok? Você vai ter que entrar em contato, você vai conversar com ele, fala, olha, nessas próximas 3 semanas, eu escolhi você para orar pela sua vida, eu queria saber se você tem algum pedido de oração. Eu vou orar por você todos os dias nessas próximas 3 semanas, durante 3 horários específicos, e aí você vai escolher os horários. É intencional. Nada que a gente faça que não seja intencional, não ganha valor em nossa vida. Então é importante você seguir essas orientações. Escolher os 3 horários, você então vai começar a orar e mandar mensagem. A cada 2 dias ou todos os dias, manda um versículo bíblico. Vai alimentando essa pessoa de esperança. Vai trazendo mesmo, dizendo para ela, olha, fulano de tal, eu orei por você hoje, orei pela sua família, pedi ao Senhor que te abençoe, que te guarde, que abra uma porta de emprego para você, que te direcione nos seus sonhos e tal. Você vai dizer para essa pessoa. Gente, isso aqui é poderosíssimo. Agora eu pergunto para você, imagine que eu faça isso com um dos amigos que o Gabriel escolher. Tem efeito? Não tem. Agora imagine a Débora orando pela amiga dela, parceira, companheira. É um efeito maravilhoso. Realmente vai surtir um efeito. Então, eu escolhi aqui 3 já: o Augusto, o Pereira e o Clebinho. São 3 caras aqui que eu tenho apanhado no jiu-jitsu deles. Vamos ver se eles convertidos param de me bater um pouquinho. Mas vou orar por esses 3 aqui, às 5h30, ao meio-dia e às 18 horas. Então do dia 5, que é hoje, ao dia 26/11. Então ainda hoje, eu vou entrar em contato com eles e vou trocar uma ideia com eles. Ao término dessas 3 semanas, o que você vai fazer? Você vai convidar para vir à igreja? Não. É aí que está o X da questão e o grande desafio que você vai ter. Ao término das 3 semanas, você vai se sentar com essas pessoas individualmente e vai conversar com elas.
E você vai crer de todo o seu coração que a mensagem que você tem a entregar para elas é a mensagem mais poderosa que existe. E a que vai realmente transformar a vida dela. E depois que você entregar a mensagem, sem nada de místico ou mirabolante, aí sim você convida a pessoa para vir aqui. Mas depois de você já ter feito todo o processo, entendeu? Quando ela chegar aqui, junto com você, ela já vai estar numa fase diferente da vida. Meus irmãos, eu não estou proibindo você de convidar ninguém para vir à igreja. Eu só estou dizendo para você que muitas vezes você não está acreditando naquilo que Jesus te comissionou a fazer. É só isso. É só a gente ajustar os processos, para que você que já tem essa abertura tão grande com pessoas, você ama pessoas, você só seja alinhado mesmo a fazer aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Amém? Então está aqui o meu papelzinho. Eu poderia dizer para você colocar dentro da sua Bíblia, mas prefiro dizer para você colocar dentro do seu celular. Alguns têm uma capinha transparente, vai ser melhor ainda, porque daí você vai conseguir ver sempre, aí dentro da capinha do seu celular, algum lugar que fique realmente bem visível para você e você não se esqueça. Posso contar com você? Amém? Vamos ver o Senhor agindo por intermédio das nossas vidas como instrumento em suas mãos. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou orar por você e pedir que Jesus te direcione. Pegue o seu cartãozinho em mãos, segura ele aí, e vamos orar para que o Senhor te direcione. Quem serão as 3 pessoas que você vai escolher? Na realidade, que o Senhor vai escolher por você, para Ele confirmar isso em seu coração. Jesus, muito obrigado por confiar em nós. O Senhor poderia fazer todo o trabalho. O Senhor mesmo poderia aparecer para todas as pessoas deste mundo, poderia pregar a tua mensagem, poderia fazer do seu jeito, mas o Senhor não quis assim. O Senhor decidiu vir há 2000 anos atrás, ter um contato direto com 12. E o Senhor decidiu que eles seriam os instrumentos para a difusão do Evangelho. Nós estamos aqui hoje, meu Pai, porque um dia alguém disse sim para o Senhor e disse sim para a sua comissão. Eu sou fruto do evangelismo de alguém. Eu sou fruto, meu Pai, do sim de alguém. E eu desejo, Pai, ser agora aquele que diz sim para o Senhor. E eu desejo, meu Pai, ser um instrumento em tuas mãos, para que daqui a algumas gerações uma pessoa possa se levantar e dizer: fruto do sim do Douglas é que eu estou aqui hoje. Meu Pai, a mensagem acerca do teu grande amor, ela é tão poderosa, e existem tantas pessoas precisando. Meu Pai, use as nossas vidas com poder e graça, e que possamos acreditar, ó Pai, não na nossa habilidade, na nossa eloquência, na nossa retórica, mas acreditar unicamente na ação do Teu Espírito Santo e na mensagem da Tua Palavra, das Tuas Escrituras, meu Pai, a ser pregada para essas pessoas, o verdadeiro Evangelho. Use as nossas vidas, meu Pai, e que sejamos instrumentos poderosos em Tuas mãos. Assumimos este compromisso e iremos, ó Pai, indo, fazendo discípulos, discipulando, direcionando esses queridos que vão se aproximar de nossa família espiritual. Queremos que o Senhor em tudo nos abençoe, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.